Natural de Diamantino, Mato Grosso, Gilmar Ferreira Mendes formou-se em Direito na Universidade de Brasília, onde lecionou Direito Constitucional. Ao longo da carreira, recebeu mais de 70 menções honrosas pelos serviços prestados à Justiça brasileira. Tem diversos livros publicados em alemão e em português. Assumiu o cargo de ministro da Suprema Corte em 2002. Já em 2008, Gilmar Mendes tomou posse como presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, onde é ministro há quase 2 décadas. Na presidência do Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2008-2010, Gilmar Mendes promoveu uma série de avanços para a justiça brasileira, como o mutirão carcerário e os programas Justiça em Números e Começar de Novo, iniciativa que sensibiliza a sociedade civil e diferentes instituições para que ofereçam cursos de capacitação e vagas de emprego a presos e egressos do sistema carcerário. Olá, está no ar o História e Justiça, um programa que resgata acontecimentos relevantes do nosso país e do Poder Judiciário por meio de arquivos e memória dos tribunais. Aqui ao meu lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, é uma satisfação tê-lo em nosso programa. Satisfação é minha, Márcio. Ministro, o senhor faz parte de um seleto grupo de personalidades que atuaram nos 3 poderes da República e tiveram protagonismo no fortalecimento da democracia brasileira. Aliás, o senhor atuou como consultor jurídico da Presidência da República no processo de impeachment em 92 e já como ministro do Supremo em outro processo de impeachment, em 2016. O senhor não vê alguma coisa errada por trás desses episódios? Algum erro no nosso regime de governo? Somos presidencialistas, semipresidencialistas ou parlamentaristas disfarçados de presidencialistas? Esse é um debate que hoje está muito aceso, não é? E os historiadores e também os cientistas políticos têm se debruçado sobre esse modelo. Eu me lembro que faz 2 anos, 3 anos, eu vi uma palestra em Lisboa do presidente Fernando Henrique Cardoso e chamando a atenção para esse dado. Primeiro, que o regime mostra uma grande instabilidade no que diz respeito à chefia do Executivo. Nós tivemos o primeiro presidente, eleito em 89, o presidente Collor, sofreu impeachment. E depois, aí a antepenúltima, a penúltima, a ex-ministra, depois presidente, Dilma Rousseff, também sofreu o impeachment. É um alto índice se nós considerarmos esse dado, quer dizer, dos presidentes da República, dos 4 eleitos à época, né? Agora temos o presidente Bolsonaro, 2 acabaram sofrendo impeachment. E nesse último episódio relativo à presidente Dilma Rousseff, fica-se com a impressão de que, claro, tinha a questão grave, orçamentária, as pedaladas e tudo mais, mas também já tínhamos tido antes, também no governo do PT, desta feita no governo Lula, o episódio do mensalão. E ali também se falou um pouco na possibilidade do impeachment. Só que a economia ia bem, o presidente da República era bastante popular, tinha todo esse carisma, líder sindical e tudo mais. E os próprios adversários entenderam por bem não encetar aquela campanha, porque entenderam que ela não seria viável. E agora, no episódio da presidente Dilma Rousseff, depois de um governo claudicante, uma reeleição muito contestada, vêm as respostas negativas da economia, né? E aí se diz, olha, houve pedaladas e violação da lei de responsabilidade, o crime de responsabilidade, e uma crise de governabilidade. O Congresso jamais não a reconhecia, né? Ela já não tinha mais maioria. E alguns hoje falam, olha, isso é quase que uma parlamentarização do processo de impeachment. Porque se a gente for olhar a teoria americana do impeachment, nós vamos entender que isto é pensado, em princípio, para não ser usado, né? Ou para induzir a uma renúncia, a uma vacância, né? Uma situação que ocorreu, por exemplo, com Nixon, né? Então, são questões que a gente precisa refletir. Ao mesmo tempo,
nós temos lidado com isso com uma certa naturalidade, tanto quanto é possível fazer-se isto natural, não é? E judicializamos, o presidente do Supremo preside o processo, temos mandado de segurança, refizemos os ritos, né, do procedimento de impeachment, porque a lei continua a ser dos anos 50, né, portanto, elaborada ainda sob a Constituição de 46. Portanto, já passaram aí pelo menos 2 constituições, né, e temos um outro rito. Neste nosso caso, agora, ministro, já tinha ocorrido isso antes, com o procedimento relativo ao impeachment do presidente Collor, mas agora também houve contribuições do Supremo, sentenças aditivas. O ministro Barroso escreveu propostas aí de quase que um regimento para balizar o procedimento do processo de impeachment. Agora, ministro, há um fato em conteste. O país já passou por um plebiscito sobre presidencialismo e parlamentarismo, e há aqueles que acreditam que o governo de coalizão, na verdade, é a fonte de casos de corrupção. O senhor não acha que ainda há um desequilíbrio entre os poderes e a própria convocação de uma manifestação para o dia 15 não demonstra que, na verdade, ainda temos uma instabilidade nesse modelo que vivemos? Não podemos dizer isto. Talvez nesse momento a gente esteja vivendo uma situação de alguma tensão dialética, por razões que depois nós podemos até explorar. Mas é curioso, essa Constituição já dura mais de 30 anos e ela trouxe um quadro de normalidade institucional. Nós estamos vivendo, pelo menos no período republicano, o mais longo período de normalidade institucional da vida histórica, pelo menos da República, começado em 1889. Então, esse é um dado interessante. De um lado, essa instabilidade aparente, ou pelo menos visível, no âmbito do executivo, mas também, às vezes, do legislativo. Nós tivemos graves crises no legislativo. No governo Collor, antes da crise do impeachment, nós tivemos o episódio, que você se lembra muito bem, dos anões do orçamento, que era uma coisa grave. E, recentemente, nós tivemos, depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a grave crise que acometeu a Câmara com o envolvimento do Eduardo Cunha. Em suma, os poderes têm passado também por crise, mas isso se faz num ambiente de uma certa normalidade. Judicializa-se, processualiza-se, discute-se em comitês de ética, em suma, e isto vai sendo levado e o país segue em frente. Então, de um lado, a gente tem uma certa turbulência, mas, ao mesmo tempo, temos uma prática hoje de lidar com as crises dentro de marcos de legalidade e dentro de marcos de normalidade. Então, esse é um dado interessante. Mas você toca num ponto que é relevante e que foi um marco no debate constituinte. Aparentemente, se tinha uma maioria para fazer o parlamentarismo naquele momento. E até se diz hoje que talvez um excesso de egoísmo, talvez de alguns líderes, que imaginavam que o protagonismo no processo constituinte lhes daria a primazia da eleição presidencial, é que levou a essa frustração. Eu fiz há pouco tempo uma série de depoimentos, fazendo perguntas, colhendo perguntas, a pessoas várias que participaram do processo constituinte. E muitos dizem que o presidente Sarney, ao fim e ao cabo daquele debate sobre mandato, 5 anos, 6 anos, 4 anos, ele aceitava 5 anos e disse: o último ano pode ser já um regime parlamentarista, com a possibilidade de que eu indique o primeiro-ministro. Portanto, ele aceitava, como um político experiente que era, e talvez até por convicção, ele aceitava a ideia do parlamentarismo, que poderia ter sido implementado naquela época. E, recentemente, agora nessa transição que tivemos com o presidente Michel Temer, ele começou a falar numa parceria especial, num semipresidencialismo, numa parceria especial que cultivava com o Congresso, né? E passou a dizer do semipresidencialismo. Eu até cheguei a discutir com ele um pré-projeto de uma emenda constitucional que nós intitulamos de semipresidencialismo,
para eventualmente discutir, Claro. mas foram muito tumultuados, né, ali aquela parte final, os dias finais do governo, e essa ideia acabou não vicejando, mas existe esse projeto. Perfeito. Ministro, o senhor foi protagonista na criação de leis de controle concentrado de constitucionalidade, a DINs, a DPFs. O senhor acha que há avanços adicionais a serem feitos? Não, certamente há a possibilidade de aprimorar. Agora mesmo se discute, e há vários colegas doutrinadores que recomendam a feitura até de um código de processo constitucional. Mas nós avançamos muito. Nós saímos de um modelo que era modelo incidental de controle de constitucionalidade, fomos ao longo dos anos construindo um modelo de controle abstrato, mas aí a iniciativa era só do procurador-geral, e isto se revelou em algum momento algo muito crítico, porque especialmente no regime militar o presidente tinha o poder de demitir o procurador-geral, e o procurador-geral, obviamente, não faria arguições de inconstitucionalidade contra leis de interesse do governo, e isto virou uma grande discussão, e por isso nós ampliamos o controle abstrato de normas, tal como está no artigo 103 da Constituição. Temos um catálogo que talvez seja o modelo mais amplo de controle abstrato de normas que se tem. Depois produzimos a ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, e eu tive a oportunidade não só de participar de algumas emendas, como essa da ação declaratória de constitucionalidade, como também de ser relator de projetos decisivos, como da Lei 9868, que hoje regula a ADIM, a ADC, a ação direta por omissão, e também a ADPF, a Lei 9882. Aliás, a ação direta por omissão é uma inovação muito criativa e ainda pouco usada, né? Muito pouco usada ainda e bastante desafiadora do ponto de vista de checks and balances, da relação entre os poderes. Porque uma coisa é declarar a inconstitucionalidade de uma lei, eventualmente declarar a sua nulidade. Portanto, essa lei desaparece do ordenamento jurídico e, a partir daí, o legislativo vai cuidar, eventualmente, de fazer outra, mas aquela está fora do contexto. Outra coisa é pedir ao legislativo que legisle, não é? E muitas vezes nós temos essa tensão. Isso se dá tanto na ação direta por omissão como no mandado de injunção. São duas criações do Constituinte de 88. E por quê? Porque nós tínhamos uma tradição que remontava a tempos imemoriais, mas desde da velha República, em que se dizia que havia normas com características de autoexecutabilidade. E havia normas que dependiam da intervenção do legislador para que elas fossem executadas. Só que se o legislador nada fizesse, não é, esse direito não se executava. E isso foi um grande debate que se segue a 88. Muitos dos nossos doutrinadores, alguns juízes, defendiam a ideia de que tinha que ter uma disciplina e que o judiciário deveria legislar. O Supremo resistiu muito inicialmente a isto, foi liderado pelo ministro Moreira Alves para que não assumisse essa função legislativa e depois, pouco a pouco, foi se adaptando e, em casos determinados, começou, pelo menos, a identificar determinadas normas para suprir lacunas que se identificavam, né? Mas é um tema sempre muito delicado. Veja, esse debate que nós tivemos recentemente a propósito da temática da homofobia, da criminalização da homofobia, né? Muita gente criticou o Supremo Tribunal Federal por ter entendido que, na ausência de uma deliberação por parte do Congresso Nacional, que seria cabível aplicar a norma sobre o racismo, né? Equiparação. Uma certa equiparação. Claro. Ministro, nós colhemos perguntas do ex-ministro Sepúlveda Pertence. Vamos ouvi-la. Meu caro e eminente ministro Gilmar Mendes, a cada decisão do Supremo que gere alguma controvérsia, tem surgido sempre propostas de alteração no modo de composição da Corte. Entre elas, uma que faz
a indicação de cada ministro pelo presidente da República, há uma lista tríplice composta por entidades públicas ou entidades privadas selecionadas. O que acha o ministro desta proposta? Pertence, você é um grande conhecedor dessa questão e certamente você também vem refletindo sobre esse ambiente em que nós nos achamos hoje inseridos. A toda hora se sugere a mudança da composição do tribunal ou, eventualmente, uma ampliação do modelo de indicação. É muito fácil falar disto, é difícil executá-lo. Quem é que, de fato, vai fazer essa lista tríplice? Nós estamos falando de instituições que têm interesses. Vamos lá, vamos fazer algum exercício. A OAB hoje faz a lista para vários tribunais. Mas nós já tivemos um momento, por exemplo, em que se contestou a lista oferecida pela OAB. O próprio STJ devolveu a lista da OAB. Isso já tinha ocorrido também no estado de São Paulo, numa tensão entre a OAB e o Tribunal de Justiça de São Paulo. E se falou mal do modelo de composição. Se nós entendermos que é o Congresso que deve fazer essa lista, nós também temos um modelo já. Por exemplo, os tribunais de contas nos estados e o Tribunal de Contas da União, ele tem a presença de pessoas indicadas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Às vezes se fala bem das indicações, às vezes não se fala bem dessas indicações, se fala de uma excessiva politização. Também a experiência da lista do Procurador-Geral da República, que não estava previsto, como você sabe, na Constituição, mas que foi um invento mimetizado a partir do modelo que existia para os estados, para os procuradores gerais de justiça, para essa escolha. E isso aparentemente não deu certo. Pelo menos o presidente Bolsonaro agora fez questão de demarcar e de definir uma ruptura. Considerando que, na verdade, não só normas que estão em julgamento, mas, na verdade, uma história constitucional, uma cultura constitucional, nós devemos ter muito cuidado no mudancismo, na proposta de eventuais mudanças, porque podemos, na verdade, produzir um modelo pior. É claro que no mundo todo se discute essa questão e se quer uma certa democratização da escolha. Entre nós, essa democratização acaba por ocorrer com a sucessão de presidentes, né, de diferentes facções espectros ou grupos ideológicos, partidários, espectros ideológicos muito diferentes, não é? Que permitiu, não é, essa escolha ampla, permitiu que nós tivéssemos uma composição bastante plural. Na medida em que haja vaga, por alguma razão, muitos decidem se aposentar antes, né? Outros faleceram no cargo, né? Outros atingiram a idade limite. Em suma, por razões as mais diversas, nós fomos tendo, então, essa sucessão e formamos esse caleidoscópio, esse grupo bastante heterogêneo, né? Que ajuda a ter visões plurais do sistema constitucional. Mas eu reputo que nós temos que ser reflexivos em relação a esse tipo de movimento e ajudar, e devemos, tanto quanto possível, ajudar a esclarecer, dizendo que não é a toda hora que se muda a Constituição. Claro. E, especialmente, não é a toda hora que se deve mudar o sistema de controle. É claro que ele é suscetível de aperfeiçoamento, mas a gente não pode, porque ficou emburrado com uma decisão judicial. Muitas vezes nós também ficamos,
né? Os eventuais perdedores num debate ou numa votação ficam bastante frustrados, né? E dizem, está tudo errado, né? Somos nós os incompreendidos, porque somos o lado vencido neste momento, né? Daqui a pouco estaremos do lado vencedor. Em suma, esse faz parte do processo e a sociedade, obviamente, não racionaliza muitas vezes dessa maneira, não é? E simplifica muito essa relação, entende que todos estão decidindo por interesses políticos, né? E não tem essa vivência, mas isso faz parte também de um processo cultural que nós temos que desenvolver e solidificar. Vamos agora a um breve intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O História e Justiça está de volta e hoje eu recebo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Recentemente, o Congresso aprovou um pacote anticrime que procurou aperfeiçoar o Instituto da Colaboração Premiada e criou o Acordo de Não Persecução Penal. No caso das delações premiadas, a nova lei traz a previsão de que o juiz faça um controle sobre a legitimidade e a legalidade dos prêmios já pactuados pelo Ministério Público. Ministro, o senhor não acha que os juízes já deveriam atuar com tal equilíbrio, mesmo antes da lei? Isso precisava de uma lei para ter esse equilíbrio? Era realmente necessário? O Instituto é novo, de qualquer forma, e ganhou uma regulação específica, mais ou menos em tempos recentes, né? É claro que já havia algum tipo de sanção premial para aquele que colaborava com a justiça, inclusive no que dizia respeito à atenuação ou mitigação da pena, né? Mas o Instituto, nessa disciplina, ele é bastante recente. E em algum momento se deu um protagonismo muito decisivo ao Ministério Público. O que o Congresso está tentando fazer é um certo reequilíbrio, dizendo o juiz aqui não se limita a homologar o acordo, mas ele tem que ter um papel, vamos chamar assim, crítico de... Mas nunca se tirou da magistratura, dos juízes, o papel crítico? Não, acho que não. Mas, de qualquer forma, esses acordos chegaram dentro de modelos praticamente já fechados. É claro que isso também houve uma certa inércia por parte da magistratura. O debate se acendeu de maneira muito mais forte naquele episódio da JBS, em que a Procuradoria fez aquele acordo com os empresários desse grupo. E aí eles fizeram a colaboração e exigiam e obtiveram, vamos chamar assim, um tipo de uma indulgência plena. E depois se disse, poxa, mas como que se faz uma coisa desta, considerando que, pelas próprias declarações, eles seriam criminosos ou cometeram crimes que os colocava num status de chefe de quadrilha, de chefe de organização. E a lei vedava claramente essa possibilidade, quer dizer, não se dá indulgência plena ou não se dá absolvição plena ao chefe de uma organização criminosa. E naquele caso se tinha feito esse tipo de coisa. Então o Congresso está agora retrabalhando um pouco esse conceito. Eu não acho ruim esse aperfeiçoamento. Eu acho, assim também como o debate sobre ter vista do conteúdo da delação, aquele que eventualmente é delatado, saber e ter acesso a isto, eventualmente antes mesmo de um procedimento instaurado contra ele. Ainda recentemente nós tomamos esse tipo de decisão na turma. Há muitas decisões que vêm sendo tomadas e muitas reflexões que se têm desenvolvido a propósito dessa temática. E com relação à ação de não persecução penal, ministro, a comunidade jurídica se pergunta se a lei faculta ao Ministério Público a possibilidade de oferecê-lo ou se trata de um direito do acusado, assim como é feito na transação penal. O que o senhor acha? Tudo isto hoje tem ainda um viés de novidade. Mas é claro que quando isso se outorga ao Ministério Público, não se faz para lhe dar um poder discricionário, né, absoluto, e isso tem que ser observado tendo em vista planos de interesse público, né? Então é preciso ter bastante cuidado em relação a
a essa temática. É claro que, e esse é um debate que nós tivemos, é muito difícil obrigar o Ministério Público a fazer um acordo, né? Muitas vezes ele diz, eu já tenho todas as provas, e aí nós temos inclusive essa situação cujo debate se segue agora no Supremo Tribunal Federal. Eu não faço o acordo com o Ministério Público e faço com a polícia. Claro. Não é? E aí estamos com alguns casos emblemáticos, o caso Palocci é um deles, né? O caso Cabral é outro, e aí há juízos... Já é um precedente da Corte? Há um precedente da Corte no sentido de dizer que a norma é constitucional. Né? Mas agora, então, se discute se, em casos, por exemplo, em que houve rejeição expressa por parte do Ministério Público, se deveria haver esse acordo. A própria Procuradoria, no caso agora do ex-governador Cabral, se manifestou contra a homologação e tem esse entendimento. Em suma, são muitas as questões abertas num sistema que não fazia parte da nossa cultura. Né? Isso faz parte do direito anglo-saxão. Então, nós temos aqui um hibridismo e precisamos, de fato, lidar com isso com uma certa cautela para não supervalorizarmos, inclusive, essas delações. Você se lembra que não faz muito tempo nós nos ocupávamos, a mídia se ocupava com a lista do procurador Janot. Não é? E estar naquela lista não é, era, de fato, a execração pública. Né? E não era uma lista que ele tinha inventado, mas uma lista que vinha de pessoas que tinham sido delatadas por um eminente delator. E, né? paralelamente Depois se viu, a isso, vazamentos. Né? E os vazamentos sistemáticos. Depois se viu que isto não era lá muito consistente e que muitas vezes o sujeito aparecia naquela lista, mas as imputações a ele ou eram débeis ou, de fato, até muito inconsistentes. Né? E nós vimos vários casos em que o tribunal rejeitou, quer dizer, arquivou inquéritos com base nessas delações, depois, inquéritos que foram abertos, repudiou denúncias, rejeitou denúncias que foram formuladas com base nessas delações, ou já absolveu pessoas, né, que tinham sido delatadas. Por quê? Porque as investigações não levaram a provas consistentes. Aliás, questiona-se hoje muito a colaboração entre países, informal, que quebrariam a cadeia de custódia de provas, né? Isso também é uma preocupação? Eu tenho a impressão que tudo isto precisa ser hoje bem olhado, bem divisado. E certamente as críticas que se fizeram a esses informalismos, em algum momento havia um certo entusiasmo juvenil, né, com essa temática. E se instalou um tipo de vale-tudo. Né? Procuradores muito entusiasmados ganharam uma projeção que nunca imaginavam que poderiam ganhar, né? A mídia também, muito condescendente com isto, ela foi um pouco, vamos chamar assim, para usar uma expressão mais forte, digamos, convencida, alguém poderia dizer corrompida com os vazamentos, né? Os furos, com violações claras de diálogos. à lei, diálogos, de interceptações, dos próprios textos das delações, né, que deveriam ser guardados em sigilo, segundo a lei, até o oferecimento da denúncia, mas que, na verdade, acabava sendo a obra do dia, a matéria do dia, o grande furo. Então, a mídia também foi um pouco, vamos chamar assim, condescendente com essas más práticas, né, e também ocorreu isso no plano internacional. Né? Nós temos vários casos, tivemos fenômenos muito próximos ou até marcadamente característicos de corrupção envolvendo as autoridades investigadoras, no nosso caso, às vezes procuradores, auditores fiscais, delegados e tal. Mas isso ocorreu também no exterior. E ocorreu, por exemplo, na Suíça. O procurador-geral da Suíça teve questionamentos em relação à sua conduta. Né? Muito dinheiro, muitas questões relevantes, né? E, portanto, também nos Estados Unidos tem aquele fenômeno dessa transição de portas
procuradores que depois se tornam advogados, não é? E vão ganhar dinheiro. Então, bom, no Brasil nós tivemos o fenômeno do procurador Miller, né? Nesse célebre caso da JBS também. Claro. Agora, ministro, esse entusiasmo juvenil a gente já via no caso do delegado Protógenes, né? Quer dizer, havia um juiz, um delegado, havia um procurador e havia também uma perseguição, uma caça às bruxas, né? E um entusiasmo da mídia também. Eu tenho a impressão de que é até natural que haja um propósito e que a mídia estimule e encoraje medidas de combate à corrupção. Porque nós temos também uma forte tradição de impunidade. Nós patrimonialismo. Temos, de patrimonialismo, muitos epifenômenos ligados à corrupção por razões as mais diversas. Então, nós tivemos vários episódios ao longo desses anos, né? O caso do delegado Protógenes e daquele juiz De Santis, né, tinha como pano de fundo, como objeto, alvo daquelas investigações, o banqueiro Daniel Dantas, né? E aí nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal, inicialmente fui eu até que decidi os habeas corpus, e muitas discussões, muitas críticas. E esse caso terminou até de uma maneira um tanto quanto macambúzia, um pouco melancólica, triste, porque o Daniel Dantas é absolvido e o delegado Protógenes acabou perdendo o cargo. Ali ele envolveu agentes da ABIN, fez um processo de investigação bastante heterodoxo. Né? Então, já tinha, portanto, esses elementos. Né? A Lava Jato, acho que foi mais organizada. Num dado momento, ela teve mais reflexão, prepararam a legislação e teve mais organização. Claro, e tem êxitos inegáveis. Não é? Evidente que tinha-se chegado a um estágio de corrupção, especialmente no ambiente político e empresarial, que precisava ser, de fato, reprimido. Mas também depois nós vimos os exageros, não é? Inclusive revelados nessa da Lava Jato à Vaza Jato, né? Essas informações que foram aí produzidas aí pelo jornalista muito reconhecido internacionalmente ou reveladas por um jornalista reconhecido internacionalmente e que revelações que mostraram também vários problemas, né, de conduta ética, de práticas dos investigadores. Né? Ministro, o CNJ e o CNMP foram criados em 2004 para supervisionar, até com atividades correcionais, o Judiciário e o Ministério Público. Como é que o senhor vê a atuação desses órgãos nesses 15 anos? Eu hoje não sou um observador da cena assim, mais atento do CNJ e do CNMP. A mim me parece que o CNJ ele é menos corporativo do que o CNMP. Se nós olharmos o índice de punições de juízes e também o trabalho que o CNJ realiza em termos de políticas públicas. Né? O CNJ, agora mesmo o ministro Toffoli, em nome do CNJ, está fazendo um trabalho muito interessante, com grande repercussão, acredito, no ambiente geral, que é discutir as liminares que paralisam as obras públicas. Não é? Portanto, veja, se trata do CNJ fazendo política pública. Eu mesmo, como você sabe, liderei os mutirões carcerários, né, para atacar o caos nos presídios. O ministro Lewandowski, quando por lá passou, discutiu a questão, por exemplo, que estabeleceu a audiência de custódia, colocou lá essas questões. Então, vários presidentes, a ministra Carmen trabalhou muito com o tema da prisão das mulheres, né, todos os abusos que aqui ocorrem. Trabalhamos também muito a questão dos menores, o recolhimento e tudo mais. Recentemente, nós tivemos uma decisão na turma, cumprindo o que a lei determina, que a lactante ou gestante ou aquela que tem um filho até 12 anos
deve ficar em casa. Então, nós passamos a implementar isso em consórcio com o CNJ. Então, o CNJ me parece ser um case de sucesso. O CNMP, menos. Acho que talvez a própria composição não levou, pelo menos essa é a minha visão, mas eu estou falando como um observador externo, um pouco distante, né? Talvez com alguma observação perfunctória. E até mesmo o CNJ era menos corporativo, né? Cortava vantagens e tal. O CNMP outorgava vantagens e tal. Mas há uma crítica, e talvez no Congresso até haja ambiente hoje para mudar a composição do próprio CNMP. Talvez alterem também a composição do CNJ, tendo em vista exatamente esse desequilíbrio. Mas, de qualquer forma, acredito que o resultado é positivo, porque se cria, vamos chamar assim, algo ordenado para um muro de lamentações. Quando nós temos problemas com a justiça e não sabemos o que fazer e entendemos que pode estar havendo parcialidade, corrupção, alguns excessos por parte da conduta de juízes, antes nós temos que reclamar para o bispo, né? Quer dizer, recorríamos e ponto. Agora existe uma instituição que dá sequência a isto, processualiza e, eventualmente, pode até levar à punição, portanto, tanto no âmbito do CNJ, portanto, da Justiça, como no âmbito do Ministério Público. Perfeito. Ministro, com relação ao excelente trabalho que o senhor fez no CNJ, nós temos um depoimento de um ex-detento. Queria que o senhor ouvisse. Na verdade, eu estava lá e começou uma movimentação lá dentro do CPP e eles estavam chamando alguns nomes. Aí eu fiquei curioso e comecei a ficar atencioso com aquela situação. Aí, devido às informações que estavam sendo falado, eu percebi que era em função do projeto começar de novo. E eu também tinha interesse de participar. E, inclusive, fiquei esperando a oportunidade de um pessoal lá que fazia parte da comissão. Aí eu dei um sinal lá e o cara me escutou. Eu passei meu nome para ele e pedi uma oportunidade. Aí foi nisso aí que se iniciou. Um projeto desse daí é assim, não tem... A importância é muito grande, porque assim, imagina só, se o Estado não conceder a oportunidade para a pessoa, imagina o empresário, é alguém assim que tem uma empresa, e essa pessoa vai ficar sempre em alerta, dificilmente vai conseguir dar uma oportunidade. E esse projeto já ele é o maior de todos, porque ele consegue já inserir o cara, dar a oportunidade, e quem quer mudança vai abraçar. É muito importante isso aí. É interessante esse depoimento, eu acho bastante sensível, acho tocante mesmo. Mas é uma visão bastante interessante daquilo que nós fizemos. Nós começamos com o projeto do mutirão carcerário e avançamos nessa discussão. E comemorávamos o êxito do mutirão carcerário. À mesma época, nós começamos aqui também em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, abrimos 40 vagas, um convênio com a FUNAP, aqui do Distrito Federal, para que viessem trabalhar egressos do sistema prisional ou pessoas que estavam no regime semiaberto pudessem trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Até hoje mantenho essas vagas. No meu gabinete tem 4 vagas. Portanto, são pessoas que hoje já estudam, já tiveram uma vida transformada. Portanto, é um resultado bastante tocante. Mas os nossos colegas, juízes, auxiliares do CNJ, eles traziam essa mensagem. Eles iam à Colômbia, eles iam ao exterior, a vários países, e voltavam de lá com a seguinte indagação: o que vocês estão fazendo na área da ressocialização? Porque só assim você quebranta o ciclo da reincidência. E um dia nós estávamos fazendo essa celebração, bom resultado do mutirão carcerário, em que nós verificávamos que havia excessos de prisão, excesso de prazo da prisão provisória. Nós libertamos 22 mil pessoas em 1 ano e 6 meses de trabalho. E aí detectávamos, mas, por exemplo, pessoas presas provisoriamente há 11 anos, pessoas presas provisoriamente há 14 anos. Bom, mas aí eu estava contando, nós estávamos em João Pessoa, e lá nós libertamos 1.200 pessoas. E eu olhando João Pessoa, as pessoas que conhecem, sabem, é uma cidade média do Nordeste, não é? Não é muito pobre, mas está longe de ser rica. E eu fiquei pensando, o que essas pessoas
vão fazer. Né? Daqui a pouco alguém sai aí, comete um crime, ataca alguém, uma tragédia. Quer dizer, seria o fracasso do nosso projeto. Eu vim discutindo com a equipe no avião e disse, nós temos que fazer algo. Nós temos que institucionalizar essa ideia. E começamos, então, a trabalhar esse chamado projeto Começar de Novo. A partir daquele modelo, daquele protótipo que nós já tínhamos aqui, começamos a trabalhar e tivemos apoio. Em São Paulo, por exemplo, o governador Serra chamou os prefeitos e colocou vaga nos terceirizados. Colocou uma cota para empregar essas pessoas. E hoje essa ideia remanesce, né? Quer dizer, aqui o acolá, isto é abandonado. E eu sempre apresentei essa ideia, dizer assim, isso não é um tema de direitos humanos. É um tema de direitos humanos também, mas não é um tema de direitos humanos, é um tema de segurança pública. Nós queremos resgatar aquelas pessoas que, por alguma razão, foram para o crime, mas não são profissionais do crime. Não é? E elas querem ter uma primeira ou segunda chance, e, portanto, nós precisamos oferecer essa ideia. E veja que ele feriu nesse depoimento esse sentimento que nos animou naquele momento. Ministro, nós estamos chegando ao final do programa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem algum arrependimento, alguma decisão que o senhor tenha tomado que o senhor não tomaria se soubesse de fatos posteriores? Vou dar um exemplo para o senhor. Posse do ministro Lula, do potencial ministro Lula. Essa é uma pergunta que sempre aparece, não é? E agora nós tivemos até debates em torno disso, de que a revelação que se fez em relação àquele áudio muito discutido foi feita de maneira parcial, que só depois que se revelou, que se revelaram outros diálogos que tinham ocorrido com outras pessoas, inclusive com o presidente Michel Temer. Era uma negociação muito mais ampla que o ex-presidente estava fazendo. Mas considerando aquele quadro, aquele recorte naquele momento, me parece que a decisão foi a decisão correta, né? E o diálogo não foi negado. Porque a impressão que se passou, aí tem toda aquela coisa caricata do Bessias, né? É que se estava a dar ao presidente aquele cargo, ou mais do que isto, aquele diploma, né? Apenas com uma finalidade. A finalidade de dizer, se você já está empossado. Não é? Pareceu isto, inclusive naquele diálogo e naquelas circunstâncias. Portanto, a gente tem que avaliar dentro dessas perspectivas. Quando eu terminei o mandato, você até pode encontrar isso no meu gabinete, de presidente do Supremo Tribunal Federal, 2008 a 2010, foi um período bastante profícuo, mas também muito animado, muito discutido e tal. Um colega seu me perguntou isto, e eu lembrei da canção da Edith Piaf, né? Je ne regrette rien, né? Então, mas a gente tem que olhar essa perspectiva, né? Quer dizer, a gente tem que olhar as circunstâncias e os momentos. Não tenho arrependimento, não. Assim, me parece que eu fui, assim, tenho sido bastante feliz aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma palavra mais áspera, talvez pudesse ter evitado, que ocorre dentro de circunstâncias muito... Há muito tempo não se ouve palavras ásperas, aliás, no plenário do Supremo. Pois é interessante, não é? Mas eu digo, são coisas que a gente poderia dizer, poxa, né, a gente poderia evitar esse tipo de conflito, que tem a ver, às vezes, não com animosidade pessoal, mas com as circunstâncias, né, de um dado momento, com a temperatura política que acaba contaminando. Por mais que a gente seja muito treinado, né, ao longo dos anos nesse ambiente, mas é claro que também nós acabamos nos envolvendo de alguma forma, menos certamente do que o cidadão normal, mas também acabamos nos contaminando por esse ambiente, em suma. Então, essas coisas todas a gente pode reparar, mas me parece assim que, tanto é que assim, não tenho nada que me arrepender, tanto é que eu tenho publicado, já fiz 2 publicações de obras sobre meus votos e opiniões lançadas ao longo desses anos. Ministro, muito obrigado, viu, pela participação no programa. Márcio, é um prazer enorme.